Olá pessoal, hoje vamos falar de algo muito importante para a economia do nosso país, a situação fiscal. Fica evidente, olhando os mercados financeiros, de que os investidores estão colocando um prêmio de risco para o Brasil. O dólar não para de subir e as taxas de juros também. Os papéis de dívida pública atrelados ao IPCA, que é a inflação ao consumidor, já estão na casa dos 6,5%. Isso vem subindo bastante, o que pode encarecer a nossa dívida pública. Vamos então conversar nesse vídeo sobre esse assunto que pode trazer consequências para a nossa economia. O que eu acho interessante mencionar é que em outras economias, como a americana e a europeia, estamos vendo um movimento de redução de juros, enquanto aqui no Brasil o Banco Central voltou a elevar as taxas, né? A Selic, ela vem subindo. Se lá atrás a gente podia estar explicando essa alta de juros no Brasil e no mundo por um aumento da inflação mundial causada principalmente pela questão da pandemia, onde teve um descompasso entre a demanda, que voltou muito rápido, e a oferta, cadeia produtiva, que demorou um pouco mais a voltar ao normal, e também a problemas geopolíticos, como a guerra da Ucrânia, fazendo com que o preço de commodities, principalmente petróleo e combustíveis, subisse, né, causando uma pressão inflacionária que foi combatida com uma política monetária mais restritiva por conta dos bancos centrais do mundo. A inflação nesses países ela veio para baixo. Tanto é que começaram agora os ciclos de redução de taxas. Mas aqui no Brasil, o que a gente está vendo, as perspectivas para frente vêm subindo semana a semana. Legal você saber que toda segunda-feira é divulgado o Boletim Focus, às 8h25 da manhã. E nesse boletim, ele traz 4 informações importantes. A primeira, né, é a expectativa em relação ao IPCA. Depois a gente tem expectativa em relação ao dólar, em relação ao PIB e em relação à Selic, taxa Selic. E as expectativas de inflação ela tem subido, tá? Inflação para frente. E com isso a expectativa de Selic também. Então, para um Banco Central que trabalha com o sistema de metas de inflação, não é legal ele baixar taxas enquanto a expectativa do mercado é de alta de taxas, tá? Porque isso traz falta de credibilidade. Então, a gente acompanhando, a gente vê que a expectativa dos investidores é de uma deteriorização da inflação, tá? E isso está trazendo esse movimento de aumento de taxas, dólar subindo, tá? O dólar tem aí um componente também até relevante de política monetária internacional, mas aqui no Brasil aí, mesmo com um grande diferencial de juros, Brasil e países desenvolvidos, não está sendo suficiente para atrair dinheiro, né, para aplicar na renda fixa brasileira, que está pagando bem, e trazer o dólar para baixo. Então, a gente está aí com um prêmio elevado, uma desconfiança em relação à nossa situação fiscal. Mas por que isso é importante? Olha só, juros tão altos como o mercado vem precificando na curva, está refletindo a preocupação dos investidores com a capacidade do Brasil de cumprir suas metas fiscais. É como um orçamento doméstico. Você não pode gastar muito mais do que recebe por um longo período de tempo, porque senão a trajetória do seu endividamento, ou se você não tiver, você vai passar a ter, né? Ela vai ser crescente. E o mesmo acontece com um país. Se o Brasil continuar gastando mais do que está arrecadando, a trajetória da nossa dívida pública ela vai ser crescente e até explosiva se o descontrole for grande. O grande desafio aqui
é que o governo tem dificuldade de controlar o aumento das despesas obrigatórias. Ele até tenta aumentar a arrecadação, controlar alguns gastos, mas falta uma estratégia clara para frear o avanço das despesas nos próximos anos. O Brasil precisa mostrar agora aos investidores que ele é responsável pela sua situação fiscal e controlar a relação do déficit primário sobre o PIB. Caso contrário, nossa dívida pode subir rápido. E aí o esforço fiscal que vai ser necessário para controlar essa subida de dívida, ou seja, o superávit que vai ser preciso gerar, vai ser muito grande. E aí nossa economia lá na frente pode sofrer um tranco, né? Então ele está crescendo agora, a gente está com o PIB realmente crescendo, mas à base de gastos, né? E é importante que esse crescimento seja sustentável. Os investidores têm que acreditar, né? Eles têm que enxergar que a gente vai crescer, mas vai crescer com responsabilidade. Agora voltando ao problema dos juros altos. Juros altos podem trazer 3 problemas perigosos para uma economia. Imagina que você contraiu um empréstimo num banco a 10% ao ano e por algum motivo esses juros subiram para 30%. No final você vai precisar gastar mais, ou seja, vai precisar de mais dinheiro para saldar a sua dívida. Você vai ter que separar uma fatia maior da sua receita para saldar seus compromissos financeiros. O segundo ponto é em relação ao crescimento econômico. Juros altos inibem o crescimento por 2 vias. Primeiro, pela diminuição do consumo. E segundo, pela diminuição do investimento. O crédito mais caro inibe o consumo e taxas mais altas tornam o investimento menos atraente. Quando eu digo investimento, não é aplicação financeira, é investir na economia real. O terceiro ponto é consequência da diminuição do crescimento econômico. Vai ser o quê? A redução da arrecadação fiscal. Uma economia menos aquecida, crescendo menos, a arrecadação também diminui. E com isso, a situação fiscal pode piorar ainda mais. Sem o controle efetivo das despesas, principalmente as obrigatórias, as taxas de juros de longo prazo não vão cair, vão continuar embutindo esse prêmio de risco. A Selic não vai ser reduzida e o país pode ter dificuldade para crescer. Isso acaba sendo um ciclo vicioso que pode prejudicar tanto o governo quanto o setor privado. Para você ter uma noção da escalada das taxas, dos papéis indexados ao IPCA, as NTN-Bs, né? Ou se você opera no Tesouro Direto, o Tesouro IPCA. Há 5 anos atrás, em novembro de 2019, elas estavam num patamar de 3,30, mas havia uma confiança no teto de gastos e a reforma da Previdência tinha acabado de ser aprovada. Com a pandemia, tudo começou a mudar. Recentemente, a Moody's elevou a nota de crédito do Brasil, trazendo o questionamento de será que essas preocupações são fundamentadas? Será que elas não estão exageradas? Porém, as outras agências, que junto com a Moody's são as principais, a Fitch e a S&P, não acompanharam a opinião da Moody's e não elevaram o Brasil. Eles fizeram questão de frisar essa situação fiscal. Bom, a gente como investidor precisa estar atento a essa questão, pois afeta a nossa bolsa, as taxas de juros, o dólar e o crescimento econômico. Se você gosta do assunto macroeconomia brasileira, deixa o seu like e segue a gente aí para muito mais.